Olá, tudo bem? Hoje estou gravando essa nossa primeira aula do aeroporto de Curitiba. Tive que fazer essa gravação provisória devido ao fato de um atraso aqui, um problema na aeronave, vai fazer com que essa aula seja especial, ok? Essa primeira aula nós vamos falar sobre um pouquinho da história do Hermógenes e depois eu vou entrar na história das suas obras, ok? Vamos lá? A primeira coisa que eu tenho para dizer é que para escrever a biografia do professor Hermógenes, a gente trabalhou juntos 6 anos, só na biografia. Foram 10 anos de trabalho e 6 anos só para o trabalho da biografia. E aqui tem alguns registros que talvez possa nos orientar, nos ajudar, né, a fazer um pouco esse estudo aqui que a gente começa hoje nessa semana, ok? Vamos lá. Aqui foi um dos livros, essa é a capa de um dos livros que eu publiquei, Ensinamentos de um Sábio, um livro que conta os meus primeiros 14 encontros com o professor Hermógenes, e como sempre estar com ele era uma possibilidade de aprendizado de yamas e niyamas, um aprendizado de como nós poderíamos aplicar o yoga no dia a dia. Um yoga que não era uma prática apenas de asanas, posturas ou de meditação, mas era uma prática da forma de conduta nossa para o dia a dia. Esta foto tirada do professor foi em Garopaba, quando estávamos fazendo um retiro na Montanha Encantada. Foi um feriado com um trabalho muito bonito do professor conduzindo esse retiro. Aqui ele está aproximadamente com 86, 87 anos. Vocês podem ver o vigor físico, a força física, a parte de discurso, a clareza mental. O professor realmente sempre chamou atenção, né, por esse vigor físico, assim, né? Aqui, esse é um grupo que levou ele para Chapada Diamantina, e eles fizeram esse trabalho com o professor ali. ah, Chapada dos Guimarães, está aqui, ó, Chapada dos Guimarães. Aqui nós fizemos nesse trabalho dessa foto, o professor gostava muito dessa foto, fizemos uma montagem com a prece do Yogi, ah, um dos textos que está no livro Yoga Caminho para Deus. E o professor gostava muito dessa foto depois desse trabalho gráfico que a gente havia feito para ele, né? Ah, um, essa contemplação com a natureza era algo que ele sempre buscava fazer nos retiros. O trabalho de caminhada é meditativa e contemplação na natureza. Aqui é um registro histórico importante, vocês vão ver aqui Serviço de Doenças do Tórax. Ah, esse chefe do Serviço de Doenças do Tórax, Dr. Osmar Freire de Sequeira, esse doutor chamava Hermógenes para fazer os trabalhos de auxílio às pessoas com problema no Hospital da Beneficência Portuguesa, no Rio de Janeiro. E esse trabalho que o professor conta a fazer ali, aqui a esposa do professor, Maria, e nesse trabalho o professor conta a história da freira que recebeu extrema-unção, e depois de ter recebido a extrema-unção, o professor foi chamado para fazer o acompanhamento dela, e nesse acompanhamento ele fala sobre o Pai Nosso com a freira e transforma o Pai Nosso num mantra para ela. E ao usar o Pai Nosso como mantra, ela se recupera de forma muito especial e vive 11 anos ainda posteriormente, após a extrema unção, e se torna uma divulgadora do trabalho da obra do professor Hermógenes, né? Aqui o Hermógenes é um adolescente praticamente, não é adolescente, ele já é um quase adulto, né? Mas é aluno da escola preparatória de cadetes, né? E ele está no começo da carreira, ele foi chamado para ir para São Paulo, né? E, e,
e depois para o Rio de Janeiro para fazer exame médico. Ele tinha um problema no olho direito, o professor não enxergava bem de um olho, né? E ele foi reprovado, voltou para Natal se sentindo muito triste e só depois ele conseguiu novamente por tentativas e isso foi graças a um filho de uma pessoa do exército que tinha essa mesma questão e que ele conseguiu entrar para o exército, né? Mas teve muito sofrimento, assim, ele se sentiu muito triste, muito fracassado, né? Nessa primeira tentativa de ir para o exército, né? Essa é uma foto dos primeiros anos, né, do casamento de Hermógenes e Maria Bicalho, né? A foto foi tirada em Mauá, no Rio de Janeiro, né? Isso aqui foi em 1973, na verdade, os primeiros anos que eu falo, porque eles viveram muito tempo juntos. Eles casaram, começaram a morar juntos em 1962, mas em 1973 foi o casamento por causa da lei do divórcio e tudo, toda a parte de legislação está ok. Foi em 73 que oficializaram a cerimônia. Aqui é a lua de mel em Mauá. Essa foto é muito especial. Aqui é o professor dando aula no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Chamo a atenção para vocês para o que ele ensina no quadro. Você vê aqui monoteísta, dharana, vritis. O professor no Colégio Militar já ensinando conceitos de yoga, o que é algo extremamente revolucionário e inovador, né? Nós estamos falando disso aqui na final da década de 50 e década de 60, né? Algo muito, muito, muito especial. Aqui já o professor com 70 e poucos anos em Florianópolis, fazendo algumas demonstrações de asanas, né, invertidas e movimentos que são é, difíceis, né? É uma prática avançada de yoga, ainda mais para quem tem mais de 70 anos. Ele gostava muito dessa foto, essa aqui foi a contracapa de um livro, ele e Maria Bicalho. Aqui é uma imagem bonita que ele ganhou da Celeste, uma cabeça de Buda. Aqui isso foi usada essa foto para o livro Saúde na Terceira Idade. E a Maria já começava a apresentar alguns sinais de Alzheimer, né? Neste momento, assim, né? Mas foi um processo lento, né? De manifestação, mais de 10 anos, assim, de perda lenta da vitalidade. Aqui os dois no Forte Amber, na Índia, era um casal que sempre viajou junto. As pessoas brincavam que eles não iam nem à padaria separados, né? Isso fizeram várias e várias viagens para a Índia, levando grupos, conduzindo grupos de estudo, né? Aqui é o médico que nós falamos, doutor médico Osmar Siqueira, que nós falamos no início, que convidava eles para fazer o trabalho de auxílio, né, junto aos doentes lá no Hospital do Rio de Janeiro. Essa foto é na Academia Hermógenes, né? Maria cuidava das flores com especial carinho e ela costumava falar com as flores. Isso fazia com que Hermógenes tivesse um motivo de piada constante em relação a ela. Aqui o professor, ainda em torno dos seus 30, 40 anos, né, essa foto. Farda do Colégio Santo Antônio Marista de Natal, né? Ele era bolsista, sempre família muito pobre, a tentativa de bolsas e recursos para poder estudar era algo presente. Aqui já na academia, praticando Nauli, né? Fazendo as demonstrações. Nós temos aqui um grupo de alunos comandados pelo professor, 16º Regimento da Infantaria de Ponta Negra, que é o Morro do Careca, lá em Natal, que hoje já não é mais assim, definitivamente. Quem tiver foto mais recente do Morro do Careca em Natal vai ver. E aqui está o professor, olha essa foto aqui, vocês podem identificar a figura do professor Hermógenes, junto com um grupo de alunos, né? Professor muito querido, assim. Aqui o cadete militar, né? O professor me esclareceu que esse uniforme era azul e dourado, que as fotos preto e branco a gente não tem essa noção, né, de como elas são. Aqui a família do professor, né? Seminha, Moacir e Dorinha são as irmãs e o querido irmão que ele tinha verdadeira adoração, Tiago, sobrinho neto, né? A dona Maroca, a mãe do professor,
Toda vez que ele falava dela, ele chorava, muito emocionado. Ele tinha um amor pela mãe, uma saudade que era tocante, assim. E Manoca, que é o sobrinho neto. Aqui o professor com Nestor Lima, um ex-embaixador brasileiro, frequentando estudantes do Ateneu, né? Que era a escola que o professor estudou. Aqui com aproximadamente 18 anos. Lembrando, né, esse rosto de criança bonitinho que o professor tem aqui, ele tinha uns olhos azuis muito marcantes. Então o professor não era uma figura que passava desapercebida, né? Aqui ele já fazia yoga, me contou que já fazia yoga nessa época, né, mas como major. O status dele aqui era major. Aqui lendo o discurso no colégio militar. Quando professor do colégio militar, ele era responsável pelos livros de educação moral e cívica, o SPB. Então isso possibilitava a ele não só escrever os livros, mas ele tinha foi ganhando pouco a pouco posições bem importantes dentro do colégio militar. Aqui é uma foto muito especial, Gopi Krishna. Para quem estuda a história do yoga, vai aprender a importância de Gopi Krishna pelo estudo da Kundalini, controle da energia, os trabalhos de desenvolvimento do quanto que as práticas de yoga podem manifestar de formas inesperadas através do controle da energia. Então, Gopi Krishna fez vários estudos sobre isso, publicou um livro. Na verdade, ele se prejudicou muito porque ele tentava fazer nele mesmo as próprias práticas, né? E isso então tornou ele muito famoso quando ele apresentou, inclusive, os próprios erros, né? E aqui o Hermógenes entregando seus livros, Gopi Krishna admirou assim a qualidade do trabalho do professor, né? Como ele conseguiu avançar dentro do estudo do yoga. Aqui com Sai Baba, a bela foto, o professor tinha verdadeira adoração pelo seu guru, né? Essa foto foi feita por um advogado de Roma, né? Que presenteou o professor, né? E nesse grupo, quando o professor estava nesse grupo, Divaldo Franco, o maior orador espírita do Brasil, estava presente nesse grupo, viajou com ele. Aqui a foto querida do professor, né, com os seus netos, né? Aqui vocês veem o Tiago, o Rodrigo, o Pedro e o Cristiano, ok? Aqui o professor brincando, né? E essa coisa do bom humor dele, as brincadeiras, era uma constante. Nossa, que saudades, vocês não têm ideia de como eu sinto saudades dos momentos de estar do lado dele, brincando com ele, e ouvindo as piadas, ouvindo as histórias. Era momentos muito especiais. A Divaldo na viagem, que professor arranjou essa viagem para o Divaldo, porque Divaldo não tinha recursos para fazê-la e fez todo o esforço para. A freira, que eu contei a história no início, né, que teve a extrema unção e todo o trabalho, né, de recuperação após o professor ter ajudado ela no reconhecimento do Pai Nosso. Irmã Vitória era o nome dela, né? Eu brincava com o professor de que ela virou garota propaganda do professor e que o professor nunca foi bom de marketing, né? Porque ele falou, colocar freira para fazer propaganda de yoga, poderia colocar mulheres bonitas ou algo que chamasse mais atenção, e ele usava freiras para fazer isso. Ele dava muita risada com essa brincadeira que a gente fazia, né? Aqui em Shirshasana, só para essa propaganda da Nike aqui, era uma época de Copa do Mundo, né? Aqui o querido irmão Moacir, que eu cheguei a conhecer, tinha muitas histórias. O Moacir tinha melhor memória do que o professor. Então o professor contava as histórias, mas o Moacir aqui lembrava os detalhes. Aqui vocês têm o Swami Dayananda e a Glória Areira, o professor participando de um evento, sempre presente para estudar, sempre um grande estudioso. Viagem ao Egito, né? Aqui o professor com o discípulo Vishnu Devananda, que é discípulo de Shivananda. O professor sempre teve uma grande conexão com a prática de yoga de Shivananda, tá?
Depois a gente vai explorar isso na hora que a gente for estudar as obras e verificar isso. As filhas, Ana Cristina e Ana Lúcia. O professor fazendo aquela cerimônia de caminhar sobre as brasas, né? Aquele ritual. Fez na Espanha, a mãe dele, Dona Maroca. Esse aqui é o Dr. Oswaldo Paulino, que é uma autoridade médica, que fez o prefácio do Yoga para Nervosos. Câmara Cascudo, é um escritor famoso do folclore brasileiro, amigo do professor. Aqui a primeira esposa do professor, a Ione, com a Ana Lúcia, a filha. As palestras e as crianças tinham verdadeira adoração por ele, as palestras que ele dava na academia. Essa foto com o Maharishi Mahesh Yogi, que chegou a fazer uma proposta para o professor ser representante da estrutura da meditação transcendental no Brasil, declinada pelo professor, tal proposta. Aqui no ashram de Shivananda, na Índia, em Rishikesh, o professor levando um grupo de estudantes até lá. Então, essa foto importante mostrando, quando eu digo a relação entre o professor e Shivananda, mostrando a forte correlação que havia, não só no estilo, não só na prática, não só nas intenções da yoga terapia, mas também no trabalho conectado. Aqui um trabalho bonito que ele tinha de amizade assim com ele, esta irmã que era tradutora, irmã Emanuel, tradutora do Thomas Merton para o Brasil. Thomas Merton, que foi o maior escritor da Igreja Católica no século XX, e ele era então o tradutor, ela era o tradutora dele. O Hermógenes tinha uma amizade com ela e frequentava o convento para visitá-la nos dias do aniversário dela. Aqui a família, novamente, né? Dona Maroca, Hermógenes, Dorinha e o Moacir, né? Assim, logo depois da morte do pai do professor. Os dois irmãos, Hermógenes e o Moacir, jovens, né? Aqui o professor e o Harbats, numa inauguração do centro lá no Ceará, né? E aqui o professor e Vishnu Devananda e Maria, né? Junto. De Vishnu Devananda que a gente já viu. Esta foto tem uma característica misteriosa, porque eu já passei mesmo para fotógrafos e disseram que esta sombra aqui atrás do professor, ela não é condizente com o flash, com o posicionamento da luz, com nenhum objeto que está ali atrás. E ela se assemelha ao perfil de Sai Baba. O professor Hermógenes chegou a levar essa foto para Sai Baba, perguntando se era ele que estava na foto, e Sai Baba disse que sim. Neste momento, o professor fazia uma cerimônia de quebra do coco, que é um ritual para mostrar a questão da nossa rigidez e por dentro o néctar do coco e todo esse símbolo, porque era uma cerimônia de abertura abertura de um. Ele botou aqui, cerimônia do coco é feita para Ganesha, né? A doçura interior é exposta ao quebrar-se. Essa é uma cerimônia num centro de Sai Baba. E Sai Baba confirmou que era ele que fazia essa sombra por detrás do professor. Algo bem, bem especial, né? O professor levando os alunos para os retiros, esse retiro em Petrópolis. Aqui com Carlos Torres Pastorino, e eu afirmo no Amaria, faço os estudos, comprovo isso. A influência de Pastorino sobre a obra do professor. Você pega o livro O Presente, que o professor fala sobre Jesus, são explicações de Pastorino, né, sobre os ensinamentos de Jesus. O Pastorino foi um grande estudioso da Bíblia e os dois eram professores do colégio militar, e o professor então conduzia os grupos de estudo chamado Yoga de Jesus na academia, né, com base nesses ensinamentos do Pastorino. Essa obra do Pastorino está disponível gratuitamente na internet, chamado Sabedoria do Evangelho, vocês poderão encontrar. Aqui com as filhas, né? Aqui levando cartas com pedidos para Sai Baba, do grupo de brasileiros que estavam lá na Índia. Esta é a primeira visita do professor à Índia com Indira Gandhi, né? Aqui está o professor e aqui é Maria Bicalho, aqui é Indira Gandhi. O professor fazendo trabalhos sociais no Morro da Catacumba, distribuição de pães. Aqui no lançamento
a autoperfeição com Hatha Yoga, junto com Jean-Pierre Bastiot, que era um dos professores que já tinha uma academia de yoga no Rio de Janeiro. A lembrança da primeira comunhão do professor, aqui o professor tirando fotos das posturas. Vale lembrar aqui que as posturas, hoje em dia houve uma grande evolução na forma como nós estudamos as posturas, né? E o professor tinha uma prática, principalmente nas suas estruturas iniciais, que ele faz, né, uma prática de ensinamento do básico no autoperfeição com Hatha Yoga. A própria prática dele era mais avançada do que a que ele ensinava, né? Mas a ideia dos livros eram livros básicos para as pessoas, né? O casamento dele com Maria Bicalho, né? Lembra que eu expliquei para vocês, na prova 73, demonstrações de asanas, né? Fotos. Veja como a prática dele é muito mais avançada. Isso aqui, você não tem essa foto do professor praticando isso em livros, né? Ele não ensinava isso. Aqui com Taimini, que tem um livro que o professor gostava muito, 2 livros da Sociedade Teosófica que o professor gostava muito de yoga, é A Arte da Integração e A Ciência do Yoga do Taimini. Então aqui está o Taimini. Esse é um pouco mais complexo do Taimini, porque fala entre yoga e física quântica. Aqui é foto dos alunos na academia, né? Aniversário do Dr. Coutinho, que é do Ministério da Agricultura. Ele sofria de asma e se curou, e aqui o professor, então, celebrando o aniversário dele. A foto do professor foi usada em livros, essa foto. A Maria e o professor em viagem à Índia, né? Mais fotos do professor. Ele recebendo o primeiro yoga, o troféu de reconhecimento do Yoga pela Paz em São Paulo, né? Pude ter a felicidade de acompanhá-lo nessa noite. Ok? Ficamos então com essas primeiras fotos, esses primeiros momentos, esses primeiros registros. A gente vai seguir com o curso, eu vou entrar em mais detalhes dos livros posteriormente, e na sequência a gente vai marcar um encontro ao vivo para vocês poderem tirar dúvidas e esclarecimentos sobre o que a gente está explorando, tá bom? O nosso encontro vai ser no dia do Yoga, Dia Internacional de Yoga, dia 21 de junho, tá? Que eu marco com vocês esse seminário ao vivo para a gente poder se encontrar e estar trocando, tirando dúvidas de qualquer das ideias do que foi explorado. Tá bom? Gente, obrigado. Desculpa o cenário, o som, a improvisação, mas é para cumprir direitinho a data e fazer tudo funcionar e vocês terem as informações que a gente tinha programado. Tá bom? Super abraço para vocês. Muito obrigado, viu? Até a próxima.